Revolução na agricultura mundial, solo, proteção e produtividade. Esse assunto a gente vai tratar aqui com duas feras. A gente está aqui com o Maurício de Bortoli, que é produtor rural, agrônomo, também é produtor das sementes Aurora, em Cruz Alta, né? Bicampeão de produtividade da soja nacional, tricampeão da produtividade a nível de sul do Brasil. E também a gente está aqui com o professor, o Antônio Luiz Santi, professor, doutor em solo. Também o professor, ele é da UFSM, né? Então ele tem toda essa participação junto à formação de novos profissionais na área agrônoma. E ele é coordenador da LabSul e também é técnico da Connect Farm. Duas feras que eu recebo aqui no estande da Indutaro, junto à Expo Direto 2022, voltando às feiras físicas. E é uma honra estar com vocês dois aqui para a gente falar desse assunto, que é a nossa maior riqueza, que é o solo. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando de um assunto que me encanta e é o meu propósito de vida como profissional, trabalhar sempre em função do solo. O solo é a base da nossa produtividade, é onde as plantas se desenvolvem. Então, para mim é sempre um prazer estar junto com pessoas que promovem esse tipo de trabalho. Obrigado. Tudo bem, professor? Tudo bem, é uma satisfação imensa estar aqui, né? Primeiro que voltando, né, às feiras, né? Segundo, por estar aqui com a Indutar e com o Maurício, debatendo um dos temas mais importantes que eu julgo na agricultura mundial, que é solo e com qualidade. Então, acho que esse é um dos focos aí, não do futuro, né, do presente, e é bacana a gente falar isso como revolução mundial. É uma revolução mundial e no Brasil, esse ano se completa 50 anos do plantio direto. Então é um marco importante também esse ano a gente comemorar e falar sobre essas técnicas de como aumentar a produtividade cuidando do solo, não é mesmo, Maurício? Com certeza. Eu vinha pensando que essa feira só existe, os produtores só conseguem cada vez produzir mais alimentos e se manter nessa atividade em função do plantio direto. Essa tecnologia ela é revolucionária, ela veio para a necessidade de proteger bem mais pessoas do produtor, que é o solo, e a gente tem que pensar sistemicamente, cada vez mais, introduzir produtos, serviços, tecnologias que venham a promover o melhor aumento da produtividade e proteger o solo, que é o bem mais importante. Essas duas palavras, proteção e produtividade, é nisso que a gente tem que encaixar a agricultura, pensar em tecnologia para desenvolver realmente o solo dessa forma, primeiro protegendo e depois pensando na produtividade, juntando essas duas vertentes. Como que funciona, professor? Bom, essas duas palavras são realmente chaves, né? Se nós recapitularmos o que acontecia até a década de 70, né, 1972, que é o marco oficial aí do início do sistema plantio direto no Brasil, nós vivíamos uma agricultura de alto risco, né, sem uma incerteza total com relação a não só as colheitas, mas a proteção dos insumos, como adubos e a semente. E quando se repensa essa técnica ou as atitudes dentro da agricultura, que começa a se priorizar a palha dentro do sistema, né, para a primeira coisa, banir o impacto daquela gota de chuva sobre um solo desnudo, que começa todo o problema da erosão e que aí gera outros problemas como a compactação e, enfim, toda a desestruturação. Nós começamos a tratar o solo com mais carinho, né? Então, a primeira atitude, eu diria assim, que nós temos que pensar é proteger, né? Depois é que a gente vai começar, então, a ter os benefícios, que obviamente, o que se busca como produtor, né, é incrementos de produtividade. Mas, assim, nós não podemos ser imediatista de querer buscar alta produtividade se a gente não tiver, primeiro, um solo que está totalmente coberto, que permita a infiltração de água e que evita que essa água volte para o sistema. Ô
Com certeza quem está nos assistindo, Maurício, tem você como referência, né? Como produtor e por todos os títulos e consagrações que você vem no decorrer da sua vida como produtor também, produtor rural e engenheiro agrônomo. Desde sempre houve essa preocupação com o solo. Como que é o Maurício no dia a dia como produtor? Excelente pergunta. E quando eu volto no tempo para pensar na minha formação acadêmica, na minha primeira experiência na propriedade rural, onde eu recebi da minha família a oportunidade de trabalhar como profissional e como agrônomo, eu percebi que o solo é muito frágil, né? Todas as ações que visavam obter a produtividade do solo acabavam dando algum tipo de dano. E a proteção do solo passou a ser de extrema importância para que todos os investimentos que o produtor faça tenham realmente uma perpetuação ao longo do tempo. Eu notava que a gente fazia as introduções das lavouras e como a gente pensava sempre nas culturas principais, por exemplo, a soja, o milho e o trigo, a gente deixava um pouco de lado o sistema plantio direto, visando o quê? Ter renda na propriedade. E a propriedade ela é importante para a família, para sustento, mas a gente tem que pensar que o solo ele precisa estar sempre protegido o ano todo. A agricultura brasileira ela vem de uma evolução muito grande em termos da química, por exemplo. A fertilidade do solo foi amplamente estudada por muitos e muitos anos. Excelentes trabalhos foram publicados. Nós hoje seguimos a literatura para fazer todas essas adições da parte da fertilidade. Nós temos o pilar também físico, né, que a gente tem que acabar desenvolvendo com o tempo, que é a questão de estruturação desse solo, e aí o plantio direto acaba entrando como um verdadeiro aliado. De nada adianta você crescer, investir cada vez mais na fertilidade ou na química do solo, ou melhorar o potencial produtivo, se a física não andar junto, ou seja, se esse solo não estiver preparado para construir um ambiente radicular onde as plantas possam aumentar o potencial. O solo é uma ciência oculta, a gente acaba não enxergando ele porque o ser humano tem um olho muito calibrado do solo para cima. A gente vê muita planta, a gente vê muita estrutura, a gente vê o potencial já desenhado do solo para cima. E a gente, acho que poucas vezes conhece nosso solo do horizonte superficial para baixo. E eu me coloquei a fazer isso desde o tempo que eu assumi a propriedade da família. E hoje eu sou um entusiasta, um apaixonado pela essa questão de planta e cobertura, estruturar solo com raiz, construir bioporo, diminuir a densidade do solo, a compactação natural que esse solo vai formando ao longo dos períodos de intensificação de cultivo com plantas, sem precisar agredir ele fisicamente, através de uma ação mecânica, por exemplo, de uma descompactação, uma escarificação. Então, isso que eu acho que é o que vai manter o plantio direto cada vez mais sustentável, é pensar sistemicamente, é seguir melhorando a fertilidade, é melhorar a parte física do solo com planta de cobertura e depois viajar numa onda, né, professor, que a gente está estudando agora, que é a parte da saúde do solo, que é a parte da biologia do solo também, que nós percebemos que ela é tão importante quanto as duas primeiras que eu citei e passa a ser o nosso principal caminho aí para deixar o solo cada vez mais saudável. Revolução do solo, né, professor? Esse é o nosso tema e eu sei que o senhor tem uma preocupação bastante grande, juntamente com o Maurício, na questão da saúde desse solo. Para a gente ter um solo saudável, a gente falava antes de entrar no ar aqui sobre a questão de que daqui a pouco a gente não vai estar comprando áreas de terra, vai estar comprando solo. Qual é o solo mais fértil? É mais ou menos por aí? Sim, eu costumo sempre dizer que a gente compra um celular, né, ou um computador e paga pela capacidade de processamento e memória desses aparelhos. E o solo também tem memória, né? E a gente tem investigado em nível de universidade quantos kbytes de dados nós temos no solo, né? Ou o que uma planta representa em dados, né? E o Maurício trouxe alguns temas extremamente importantes, porque um solo ele se faz ele precisa ter uma saúde química, física e biológica. Inclusive, junto com a Sementes Aurora, né, nós temos um estudo que estamos começando a evoluir numa área do conhecimento que foi pouco explorada, né, que é a parte mais da biologia, né? E hoje, através de técnicas modernas, como a atividade de enzimas, né, e o próprio DNA do solo, né, que a gente achava que DNA era uma coisa para compreender só a paternidade, né, mas cada solo tem a sua história.
E então a gente está começando a usar técnicas modernas, né, mas totalmente escalável, né, em nível de propriedade, para entender o que cada planta de cobertura, o que cada sistema gera dentro do ambiente. Por que isso tudo é importante? Porque no final a gente quer um solo com mais matéria orgânica, com mais carbono. Tá? E muitas estratégias adotadas na agricultura, dentro desses 50 anos de plantio direto, acabaram não mexendo com esses teores de matéria orgânica. Só para o pessoal que está nos assistindo e para vocês terem uma ideia, eu estou num monitoramento aí de mais de 300 produtores no sul do Brasil aí com carbono, e nós temos propriedades com quase 200 toneladas de estoque de carbono e outras propriedades com 50 toneladas de estoque de carbono. E isso, no final do dia, acaba refletindo em rentabilidade para o produtor, num primeiro momento. Né? Mas nós temos que olhar um pouco mais longe. Estou querendo olhar os próximos 50 anos, né, do plantio direto, que além da rentabilidade, nós vamos ver que esses números vão impactar na estabilidade de produção, né, e conseguir produzir um alimento com maior sustentabilidade. Então, assim, a gente tem já alguns dados mostrando que cada planta tem um comportamento, né, da atividade biológica, e que isso reflete na liberação dos nutrientes para as outras culturas e também, né, na própria questão de armazenamento de água dentro do solo. Mix de culturas, Maurício, quais são as principais plantas de cobertura hoje que você utiliza como produtor, como engenheiro agrônomo, e o que você acha sobre essa questão do mix, né, da rotação de culturas, principalmente a questão de inverno, né, da formação da palhada também no verão? Nos fale um pouquinho sobre isso. Excelente pergunta, e eu me paro a pensar no passado, né? Por que no passado não se utilizava tanta planta cobertura, tanto espaço para mix? O Santi vai me ajudar aqui a lembrar, se nós voltarmos aí 15, 20 anos atrás, tanto a soja quanto o trigo, que são as duas culturas principais aqui do estado, elas tinham ciclos mais longos, né? Então a gente fazia soja aí de 150, 160 dias, os cereais de inverno também tinham ciclos semelhantes, então a gente tinha praticamente plantas ocupando aí mais de 300 dias do ano, 320, 330 dias de espaço entre inverno e verão. Então sobrava ali 15, 20, 30 dias para você fazer uma dessecação, introduzir uma nova cultura comercial. Com o avanço e a busca por alta produtividade e pela precocidade, que hoje os produtores querem trabalhar com plantas mais rápidas, né? Tanto o trigo quanto a soja evoluíram. Hoje a gente tem soja de 125, 130 dias. Os trigos também, 135 dias. A gente tem trigos de ciclo médio, e sobrou um espaço muito amplo, né? 70, 80, 90, até 100 dias de espaço entre uma cultura comercial de verão e uma de inverno. E aí a gente acaba aproveitando essa janela, chamada janela outonal, ou um vazio de produtividade, para introduzir as plantas de cobertura e os mix de cultivo. Qual que é o objetivo desse trabalho? Além de proteger o solo e deixar a cobertura viva e a cobertura morta por um espaço maior de tempo, é não deixar esse solo degradar. O solo sem planta, ele degrada naturalmente pela ação da chuva, pela ação do vento, pela temperatura, né? A matéria orgânica acaba diminuindo, né, professor, quando a gente não torna esse solo ativo. O solo precisa ficar ativo, precisa ficar vivo. E quando a gente coloca uma planta só de cobertura, por exemplo, uma gramínea, uma crucífera, uma leguminosa, a gente tem um benefício. Ele é isolado, ou por causa do nutriente, ou por uma raiz, né? Quando a gente começa a misturar um coquetel de plantas, ou mais plantas, ou chamados mix de cobertura, nós começamos a trazer mais benefícios dessas plantas. Por exemplo, a gente tem uma gramínea que tem uma raiz agressiva, que cicla mais potássio. A gente pode usar uma crucífera que tem uma raiz mais tuberculosa, cicla mais enxofre, por exemplo. Maurício, desculpa te cortar, mas elas se somam, elas não disputam entre si? Na verdade, se você conseguir encontrar o equilíbrio delas, ou seja, ajustar a dose e a época de semeadura, elas têm um benefício mútuo, porque elas vão acabar se somando. E qual que é o objetivo dos mix de cultura, dos policultivos? É mimetizar a natureza, é imitar o mato. Por isso que eu falo, né, onde que está o solo mais fértil do planeta Terra, da natureza? No mato. E quanto que se coloca de fertilizante lá por ano? Nada, zero. Mas então o que tem lá? Equilíbrio.
tem uma biodiversidade, tem organismos vivos trabalhando naquela biota de solo, tem plantas reciclando nutrientes e produzindo fitomassa ao tempo todo, o ambiente manda água e manda luz, as plantas processam esses combustíveis de vida e acabam deixando esse legado. Então, o que o produtor rural está fazendo hoje para aumentar a produtividade, para aumentar a estruturação do solo e para se tornar cada vez mais sustentável? É trazer esses mix de plantas, é buscar na própria natureza onde ele está inserido plantas que talvez tenham adaptabilidade para esse ambiente, testar, estudar a proporção desses mix e fazer com que esse sistema acaba fazendo parte da propriedade, né? Lá onde eu trabalho, em Cruz Alta, na Fazenda da Família, a gente adotou isso como uma regra. A gente trabalha já o ano inteiro produzindo culturas comerciais, como soja, como milho, mas no intervalo das culturas comerciais, nós temos sempre as plantas de cobertura beneficiando das culturas comerciais. Ou seja, na proteção do solo, contra a erosão, ou seja, na proteção contra um fluxo de invasoras, ou para ciclagem nutricional, ou para acelerar essa biota positiva, né, professor? Para alimentar essa biota, porque um solo, para ele se tornar vivo, ele tem que ter alimento. E o alimento da biota de solo são as plantas. As raízes das plantas acabam liberando substâncias que essa biologia de solo realmente precisa para sobreviver. Então, tudo está em harmonia. Dá para produzir grão? Dá. Dá para tornar a fazenda sustentável? Dá. Mas é muito importante que a gente tenha esse pensamento sistêmico e que isso vai ter muito, mas muito resultado de hoje e ao longo dos anos. Isso acaba sendo comprovado pelos estudos, né, professor? Os estudos indicam isso também. Há muitas teses e também o senhor, como pesquisador, acaba confirmando isso que o Maurício fala, né? Sim, assim, a gente tem vários estudos e daqui a pouco eu quero quebrar o protocolo aqui, Vamos lá, podemos porque quebrar, nós temos na plateia aqui o professor Thelmo Amado, que botou o pé na calçada da fama, né? Daqui a pouco eu vou pedir licença para a gente convidar ele para estar aqui conosco, porque por que eu estou falando isso, né, do professor Thelmo Amado, né? Porque primeiro que foi meu orientador de doutorado, foi orientador do Maurício também, mas trabalhos que a gente lá atrás, né, lá em 2003, 2004, nós começamos a usar tecnologias da agricultura de precisão e que a gente começou a entender os ambientes, né? Lugares com alta produtividade, média e baixa produtividade. Por que isso estava acontecendo nas condições de lavoura? E aí a gente começou a perceber que alguns lugares com alta produtividade, o caso que refletiram aí no Maurício, lá na propriedade ser bicampeão de produtividade, elas tinham características muito similares ao que estava acontecendo na área de mato. Então isso foi um dos das grandes conclusões lá da minha tese, doutorado, lá em 2007 ainda, e a partir de lá a gente tem procurado, não só os nossos trabalhos da UFSM, mas de outros pesquisadores, de procurar então achar essas respostas. E, por incrível que pareça, lá na prática, lá no dia a dia, né, o produtor no final tem que tomar uma decisão. E dentro dessas tomadas de decisão, primeiro, nós não queremos conflito com o período de interesse econômico. Nós não queremos deixar de produzir soja, produzir milho. Mas a gente quer aqueles 25% do tempo que a lavoura fica ociosa. Tá? O que significa o vazio outonal? O que significa 25% do tempo ocioso na lavoura? Significa que eu tenho lá um hectare que vale mais de 1.000 sacos de soja, que a cada 4 anos, um ano eu não planto nada. Tá? E então a gente só quer esses 80, 90 dias, esses 25% do tempo que eu não estou fazendo nada, para o solo dar comida para ele. E para ele tirar férias, a gente recarregar as energias. Recarregar as energias. Uma pessoa, né, eu sempre faço analogia, o solo com uma pessoa. Se a gente trabalha e não tira férias, a gente vai entrar em colapso. E o que está acontecendo nas lavouras no Brasil é que a gente dá umas férias, mas ele não vai para a praia, o solo. Né? Ele fica sem nada, ele fica em casa, ele fica ali sem comida, de comer coisas diferentes. Quando eu falo comer é uma analogia, né? Mas sem ter diversidade de raízes, sem ter diversidade de exudatos, sem ter uma diversidade de carbono, né? E eu sempre brinco com meus alunos, que eu digo assim, ó, a picanha é bom? Mas come uma semana inteira só picanha. No domingo você quer um feijão, um arroz, uma coisa. E isso precisa, né, ser entendido dentro do solo. Carbono.
Vamos falar sobre esse tema que é importantíssimo, né? É sequestro de carbono. Que palavra é essa? Que tema é esse? O que a gente tem para falar aí para quem está nos vendo sobre o carbono? Sequestro de carbono é o tema do momento agora também, né, Maurício e professor? Eu posso começar aí dizendo que o mundo gira em torno do carbono, né? Eu aprendi isso lá no tempo da graduação ainda, né? E nós somos carbono, água e sentimentos, né? E o carbono dentro da agricultura não é só uma questão de modismo e sustentabilidade, né? Se nós analisarmos a contribuição da matéria orgânica, que é o carbono, dentro da lavoura, né? Ele rege praticamente todos os processos dentro da lavoura, né? Então, assim, o armazenamento de água depende do estoque de carbono. A ciclagem dos nutrientes depende do estoque de carbono. A vida no solo depende do estoque e da qualidade desse carbono. Uma planta já está comprovado cientificamente que os ambientes que eu tenho um maior estoque de carbono são as áreas mais produtivas. Bom, então é importante que a gente haja, né, de maneira que a gente preserve, primeiro que injeta esse carbono, né? A melhor forma de nós injetarmos carbono no solo na agricultura é com raízes, né? A parte aérea das plantas contribui, mas muito daquela decomposição acaba voltando para a natureza. Então, quando eu boto raízes, diversidade de raízes dentro do sistema, eu estou protegendo aquele carbono. Isso chega a ser 80% mais eficiente que a parte aérea, né? O sistema radicular. Então, essa questão do carbono, e a gente está monitorando isso em muitas propriedades, não é simplesmente para depois o produtor ganhar com crédito de carbono. O primeiro grande benefício que a gente tem visto, tem mostrado e tem alertado é o impacto direto em produtividade. E esse é um ano, né, que a gente com certeza vai ter, com todos os problemas na seca, né, mas as áreas mais produtivas, os produtores mais eficientes, é porque fizeram o dever de casa, investiram anos aí em construção do carbono. E só para finalizar esse momento, né, não é simplesmente botar palha, nós precisamos ter cuidado com a palha, né, porque eu posso produzir bastante palha, mas por ações desencontradas, uma velocidade excessiva de semeadura, né, ou um mau manejo da palhada, né, por isso que a gente está aqui falando, inclusive de rolo-faca, né, eu posso queimar todo aquele carbono. Então que não vai adiantar nada. Que não vai né? adiantar nada. Então eu produzo palha, mas aquele carbono não fica na minha lavoura, ele volta tudo para a atmosfera. Por aí, Maurício? Eu estava ouvindo o professor Santi falar, né? E lembrando de que produzir palha é muito importante. Esse carbono introduzido ao solo transforma-se em matéria orgânica, aumenta a vida desse solo. E lembrando de uma planta de cobertura que a gente está trazendo para o cultivo aqui no sul, que não é uma planta muito habituada das lavouras comerciais, que é a braquiária. Segundo estudos da Embrapa, ela tem a capacidade de produzir em 90 a 100 dias de ciclo até 14 mil quilos de raiz por hectare. Não de parte aérea, então não estou nem falando do potencial que ela tem de produzir de palhada sobre o solo, mas sim de raiz. E você imagina o potencial que essa planta tem de melhorar o solo, de aumentar a atividade, né, construir bioporos e deixar esse solo mais produtivo. Então eu fiz esse ano um teste, a gente já estava há anos atrás de um mix que tivesse a braquiária como uma das plantas. A gente misturou ela com milheto, que é uma gramínea também excelente para uso aqui no Rio Grande do Sul nos meses de calor, mais 2 aveias, né, a aveia ucraniana e a aveia preta, e mais 2 ervilhacas, a ervilhaca peluda e a ervilhaca combate, se não me engano, foi essa que eu misturei, né? Então a gente fez aí 6 plantas de cobertura pós-milho. O milho já deixa uma riqueza de palha gigante no solo, e hoje a gente tem um mix aí com 6 plantas de cobertura que foi utilizado agora, entre mês de fevereiro, março e abril, né? E em maio a gente vai dessecar e rolar e plantar trigo. A ideia é, entre esse vazio de verão que a gente tem um pouco de outono, é produzir fitomassa, é aumentar esse aporte de carbono no solo para que o trigo se beneficie desse manejo e para que a soja que vai entrar no próximo verão esteja potencialmente mais produtiva pelo legado, né, desse trabalho usando palha, usando ciclagem.
O senhor falou sobre como que acontece o processo de manejo, né? É rolar, dessecar e plantar trigo. Como é que funciona mais ou menos esse processo, assim? Explique para nós um pouquinho mais detalhado. Eu sou meio sistemático em relação a isso, né? Eu sou apaixonado por palhada e a gente tem diversas dificuldades operacionais no plantio se não conseguir manejar bem a palhada. Então, a palha ela é boa para o sistema, sim, ela é excelente. Mas se você conseguir trazer ela para o teu lado. E como que a gente traz a palha para o nosso lado? Primeiro, na implantação. A gente tem que semear essa cultura de palha como se fosse uma cultura comercial. Dessecar a área, preparar ela, deixar ela limpa e introduzir essas plantas de cobertura em linha, para que depois você consiga fazer a dessecação prévia ao plantio da cultura comercial e a rolagem e facilitar a operação. Hoje a palha, para trazer esse benefício dentro do sistema comercial, ela tem que ser muito bem manejada. Então, por que eu sou entusiasta, apaixonado pela rolagem? Porque ao acomodar essa palha, toda ela para o mesmo sentido e conseguir alinhar ela no solo, além de eu oferecer um efeito cultural de proteção do solo, porque a palha é a pele do solo, eu evito o fluxo indesejado de invasoras e eu consigo plantar a cultura comercial num sentido que eu não acabe, digamos assim, que a palha não ofereça resistência ao meu trabalho. Então é um pensamento sistêmico, são estratégias que você tem que fazer, isso são anos e anos de trabalho e estudo, e eu sempre divulgo isso, né, para quem me pergunta, como que você faz para a palha não atrapalhar? Ela tem que ser muito bem implantada, dessecada, rolada, para que depois a gente consiga fazer a semeadura com qualidade, né, e a utilização da rolagem, ela é muito necessária. Quando eu não rolava palha no passado, acho que uns 5, 6 anos atrás, que eu não tinha nenhum sistema de rolagem, eu dessecava e plantava com a palha em pé. Só que eu comecei a observar durante o caminhamento da lavoura que a luz entrava entre as plantas que iam morrendo e as invasoras vinham desenvolvendo. Então eu acabava aproveitando por um longo período a construção de um volume excelente de palha, porém quando eu matava essa cobertura para fazer o plantio subsequente, as invasoras oportunistas acabavam achando espaço para entrar. E eu não quero gastar com herbicida, eu não quero que esse custo entre na minha lavoura, eu não quero que essa invasora traga malefício no meu sistema. E a rolagem, ela traz excelentes benefícios. A cobertura do solo acaba criando um ambiente inóspito para fluxo de invasoras, além de preservar a umidade e construir, né, um solo mais preparado para que o plantio venha na sequência. A palha pode atrapalhar, então, né, professor, se ela não for bem manejada. Sim, essa é vamos dizer assim, uma desculpa que muita gente tem para não adotar o sistema plantio direto na íntegra e o policultivo. Isso a gente tem visto. Por que eu digo que é desculpa? Porque o Maurício muito bem trouxe, a gente tem que ter alguns cuidados diferentes. E isso exige profissionalismo. O meu saudoso e querido amigo Dirceu Gassin sempre dizia que o capricho é um condimento importante na agricultura. E quando a gente acha que capricho é limpeza, organização. Se nós pegar no nosso dicionário Aurélio, capricho significa disciplina também. Disciplina e o ato de teimar e insistir. Então, eu sempre gosto de fazer essa recapitalização, porque com as plantas de cobertura é assim, nós não temos uma receita pronta para ser replicada para todas as propriedades. Cada produtor ou cada micro-região tem a sua aptidão. Agora, nós temos que ser curiosos, como o Maurício muito bem trouxe. É um exemplo de produtor que é curioso, que é investigativo e que tenta fazer coisas diferentes. Porque senão, sim, nós vamos produzir bastante palha, nós vamos ter o primeiro grande malefício, erro de plantabilidade. E a gente recebe agora, então, o professor Telmo, que vai fazer parte aí do nosso bate-papo. E o doutor Santi vai nos explicar e contar um pouquinho aí dessa parceria, o que ele tem para agregar no conhecimento em relação ao solo. Bom, primeiro o pessoal que a gente não podia deixar, né, que está nos brindando com a presença aqui, foi meu orientador de doutorado, é uma das maiores referências no Brasil aí em agricultura de precisão e sistema plantio direto também, carbono. O Telmo foi uma das pessoas que antes de entrar na UFSM, trabalhou também em Santa Catarina, Telmo, com introdução de plantio direto em culturas como cebola. Ele sempre me contava isso. Diz que as cebolas
no início do sistema plantio direto ficavam quadradas de tanta compactação. Então, Thelma, eu gostaria assim primeiro agradecer que você está aqui conosco, né? E trazer um pouco também essa tua reflexão, né, dentro de todos os estudos no projeto Aquários, e eu acho que aqueles princípios que a gente falava da importância lá atrás, do bom manejo da palha e a busca por vamos dizer assim, por os próximos 50 anos de plantio direto no Brasil com maior qualidade. Obrigado, professor Santi. Obrigado pela oportunidade. Eu sempre gosto muito de estar presente com o Maurício e com o professor Santi, porque são pessoas que estão fazendo a diferença no agro e estão influenciando outros jovens agricultores, jovens agrônomos a realmente fazer uma agricultura desenvolvida. E nós precisamos, aprendi isso com o Maurício, né, realmente de empresas que nos ajudem a fazer as coisas melhor. E quando iniciou o plantio direto, ou antes dele, a gente produzia palha, carbono, mas ao incorporar essa palha ao solo, nós acelerávamos muito a velocidade com que esse carbono cicla e ele voltava rapidamente para a atmosfera. E, bom, aí entrou o plantio direto, nós fomos avançando no plantio direto, mas quando a gente produz uma quantidade de palha muito grande, que é o que foi discutido aqui, essa palha nós temos alguns princípios que nós aprendemos com o sistema. Um desses princípios é que não adianta produzir essa quantidade de palha se ela se decompor muito rápido. E muitos agricultores, então, às vezes usam uma grade, por exemplo, para você facilitar o serviço da semeadura. Outros utilizam uma roçadeira. E isso vai exatamente contra esse princípio que foi discutido aqui. Nós precisamos dessa palha, que ela cicla esse carbono lentamente, de forma que ele possa ser protegido no solo, que ele possa ser um reservatório de alimento, de energia para toda essa biota. E para isso, então, práticas, né, como rolar esta cobertura, fracionando o mínimo possível, sem incorporação ao solo e a perfeita distribuição sobre a superfície do solo. Então veja que mudou muito os conceitos e nós precisamos de empresas que nos tragam soluções para esses princípios. Os princípios estão muito claros na cabeça do Maurício, na cabeça do professor Santi. E agora, não adianta ser um princípio teórico se não acontecer lá na prática, né? Então eu fiquei assim, fascinado com esse sistema que o Maurício falou. Puxa vida, me ajuda aí, Maurício. Braquiária, milheto, 2 aveias e 2 ervilhacas. Puxa vida, agora você imagina a quantidade de massa que ele vai produzir e se ele não tiver realmente ferramentas que permitam fazer uma semeadura precisa, isso vai ser realmente um grande desafio. Muitos agricultores, quando vê, eu tenho essa produção de massa, agora eu estou com um problema, porque como que eu vou manejar isso para fazer uma semeadura? E felizmente vocês têm uma das ferramentas aí que encaixa muito bem no sistema. E para finalizar a minha participação aqui, a sociedade nos cobra que nós sejamos, que a nossa pegada ambiental seja menor. E quando a gente fala do carbono, essa é uma grande oportunidade para a agricultura brasileira dizer sim, olha, nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos compromissados com as gerações futuras. Quem mora na cidade, num apartamento, ele é realmente um consumidor de carbono. Ele não tem essa oportunidade. Né? Muitas vezes essa pessoa nos critica. Mas vocês estão envenenando a natureza. E agora, com essa questão do carbono, nós podemos dizer, nós somos parte da solução. Nós estamos compensando as suas emissões aí na cidade, no campo. Mas para isso, realmente,
a quantidade de biomassa que nós temos que aportar, ela é muito alta. E aí nós precisamos de novas ferramentas, de novas soluções para poder lidar com isso. E eu fico muito orgulhoso de ver o Maurício, né, fazendo isso com tanta excelência na sua propriedade. Muito obrigado. Produtividade. A gente falou aí durante esse debate, esse bate-papo sobre a revolução mundial, né, que é o solo, a proteção e a produtividade. Solo é a maior riqueza, a proteção é fundamental e a produtividade, a gente está aqui com um exemplo, né, de produtividade de 2 campeonatos aí ganhos em relação à produtividade da soja, que é a nossa principal cultura, e também no sul, né? É um tricampeonato, Maurício. E como que a gente faz, aliando aí o que o professor Telmo, que participou conosco agora há pouco, falava sobre a questão do sequestro de carbono, sobre a questão da sustentabilidade, como ser uma agricultura sustentável e bem produtora? Eu vou fazer agora um gancho. Ouvindo essa pergunta, vou fazer uma homenagem a uma entidade que colabora muito para o aumento da produtividade no Brasil, que é o SESB. O SESB é uma entidade não governamental, sem fim lucrativo, que estimula os produtores a aumentar a produtividade para que eles tornem cada vez mais a sua propriedade sustentável, do ponto de vista ambiental e também econômico, né? Que as duas coisas têm que andar junto. Mas o SESB não só premia, não titula pessoas que aumentam a produtividade, e sim ele vai lá conferir, vai medir em loco se o que esse produtor está fazendo pode ser um exemplo para outros produtores. E me chamou muita atenção em 2019, quando a empresa da família se tornou campeã nacional de produtividade, que eles não entregaram simplesmente esse título sem auditar o nosso solo. E em 2019 eu fui obrigado a entregar a minha terra para fazer uma auditoria, ou seja, eles ligaram lá para o Cruz Alta e pediram para que a gente abrisse um buraco de 2 metros de profundidade e deixasse o buraco tapado por 2 dias, que havia uma equipe para fazer a conferência dos dados. E eu não podia participar desse trabalho, eu tinha que ficar fora da fazenda. O que era esse trabalho? Depois foi me apresentado 30 dias depois. Foram medir, professor Santi, a saúde do solo. Se esse solo tinha realmente potencial de produzir tanta soja, porque a gente, quando participa do concurso, nós somos obrigados a mostrar a propriedade, a máquina, a lavoura, enfim, tudo é muito bem controlado. Porém, o solo é uma ciência oculta, ele está para baixo do nível da planta, né? E eles foram lá medir a fertilidade, a atividade enzimática, a descompactação do solo, a capacidade desse solo tinha de infiltrar água, professor Santi. E foi uma coisa que me surpreendeu. Eu não tinha noção do solo que a gente tinha construído ao longo dos anos fazendo essa agricultura de processos e não de produtos. Muitos produtores pensam que para produzir mais é só adubar mais, é só investir em 2 ou 3 mais fungicidas, é só comprar uma genética campeã de uma cultivar de soja que ele vai produzir mais. Mas realmente não é aí o caminho. O caminho da alta produtividade é construir um solo potencialmente produtivo que vai entregar para essa genética o que ela realmente precisa, né? E esse ano que a gente teve a oportunidade de entregar o nosso solo para esse estudo, nós entendemos que estávamos no caminho correto, porque desse estudo nos mostrou muita coisa, muita coisa. Eu tinha ideia que a raiz da soja tinha uma capacidade de explorar 40, 60 centímetros de profundidade de solo, e que se eu tivesse um solo corrigido nessa profundidade, tanto em fertilidade quanto a parte de calagem e física, eu estaria já com um potencial elevado. E eu percebi que nesse ano a gente tinha a soja com raiz de até 1,80 m de profundidade, ou seja, era um solo com um perfil construído ao longo de muitos anos de plantio direto, muita rotação de cultura, calagens mais frequentes, né, doses mais elevadas de calcário. Isso foi tornando esse solo cada vez potencialmente mais produtivo, tanto que 2 anos depois a gente repetiu o feito na mesma área. Então mostra que o trabalho do solo, ele permanece, o solo tem memória. E essa memória atribuída através do manejo vai ficando, e todas as culturas que vêm na sequência, sejam elas cereais, inverno, ou as próprias culturas de verão, vão se beneficiando desse sistema. Então, parabenizar aqui o SESB por esse trabalho incansável. Já são 14 edições do concurso que premia produtores que fazem trabalhos de difundir a produtividade. Eu sou um entusiasta, participo já 11 edições. Graças a Deus consegui me sagrar campeão 2 vezes nacional da categoria irrigada e 3 vezes da região sul. Ano passado, com toda a dificuldade que a gente teve, a gente conseguiu um título ainda, né, para a região sul novamente. E esse ano a gente estava em busca de mais um título
né, de conseguir aumentar mais ainda o nosso resultado, mexendo um pouco mais em plantabilidade, em genética, em precisão de semeadura, em zonas de manejo. Então, a gente cada ano está aprendendo mais com o desafio. A cada ano é uma faculdade nova, uma pós-graduação, ficam muitos ensinamentos, né? A gente hoje adota plantio direto em 100% da propriedade, planta e cobertura é nosso foco principal, uso de tecnologias que venham a agregar na produtividade passa a ser um pensamento sistêmico da empresa. E aqui homenagear o SESB, para mim, é uma honra participar desse concurso. E cada vez que a gente consegue um título, é como uma glória que vem fundamentar um trabalho muito bem desenvolvido. Queria fazer uma referência aqui, professor, antes da sua participação. Em alguns momentos eu entrevistei um outro pesquisador, nosso amigo também, o Afonso Pech, e que o senhor também deve conhecer, né? Tem esse conhecimento com ele. E ele sempre falou assim, a rolagem ela é importante independente da área do produtor, né? Independente do tamanho da área que ele tenha, é importante que ele faça a rolagem na sua área para que ele tenha produtividade. É mais ou menos por aí? Sim, eu sempre costumo dizer que o meu sonho como pesquisador é que o pequeno produtor, o médio, use a mesma Ferrari que o grande, né? Então esse é um dos nossos desafios da pesquisa, né, e das empresas que têm responsabilidade com o agro, né, de fazer isso. E essa fala do querido amigo Pech, né, é muito sério isso, né, porque aquele produtor que tem lá 20 hectares, 30 hectares, 100 hectares, ele tem que verticalizar a produtividade dele, né? E os problemas dele é o mesmo de quem planta 5.000 hectares. O cara que planta 50, os problemas dele são os mesmos, só a escala muda. Então, esse desafio da palhada, né, que a gente falava, que vai afetar a plantabilidade, a busca dele por carbono também, enfim, tudo aquilo que nós já discutimos aqui, também se reflete nas propriedades de outros estratos administrativos. Então, sim, por exemplo, o rolo-faca, se nós pegar o histórico dele dentro do sistema plantio direto, eram equipamentos pequenos, né? A indústria que fez o papel dela, muito bem falou o Telmo, né? de ter essa visão de solução para a grande propriedade. Mas se nós pegar lá no início, as pequenas e médias propriedades usavam rolo. As grandes não tinham ferramentas para isso, porque não tinha capacidade operacional, essas máquinas eram pequenas, né? Só que aí nós passamos por um período muito longo, eu gosto de sempre dizer assim que na década de 90 nós tivemos um vazio científico em função do sistema plantio direto. Então, nós não tivemos ferramentas novas, nós ficamos entusiasmados com a transgenia, com outros processos, com a própria agricultura de precisão, depois veio a agricultura digital, e nós esquecemos coisas básicas. Aí é importante isso que o Maurício trouxe do SESB, porque o ano passado, a gente conseguiu, há 2 anos atrás, né, a gente conseguiu também ser campeão de produtividade do SESB irrigado, numa área de um médio produtor, que eu acompanho com a pesquisa desde 2007, né? E a gente viu que nas médias e pequenas propriedades também é possível recorde de produtividade. Tá? Só que o que nós temos que ter sempre por direcionamento? Tá? Os princípios eles não mudam dentro das propriedades, né? Tudo que nós estamos discutindo nessa manhã aqui não muda do tamanho da propriedade. O que muda é a capacidade do produtor de fazer coisas diferentes, né? E essa questão da rolagem nas áreas é muito, eu sempre digo assim, quanto menor a propriedade, mais importante porque aí o impacto na produtividade é maior, eu não tenho a escala para me salvar, né? E isso se torna, vamos dizer assim, uma ferramenta que pode ajudar a verticalizar a produtividade dentro dessas áreas menores. Nesse momento que a gente vive uma estiagem a nível de estado do Rio Grande do Sul, algumas regiões também do próprio Mato Grosso, né, do Paraná, a rolagem, esse cuidado, Maurício, que você tem como produtor rural, ele ajuda muito, né, a melhorar esse solo, a fazer com que ele segure um pouco mais a umidade, já que a gente está num período um pouco mais difícil. Com certeza.
Há uns dias atrás, eu recebi a ligação da Federação Brasileira do Plantio Direto, em nome da Marie Bartz, que é filha do saudoso Herbert Bartz, do qual é um alemão que desenvolveu o plantio direto no Brasil, e eu li o livro dele, e é fantástico. A Marie me ligou e perguntou o seguinte: se eu tinha percebido alguma vantagem neste ano de dificuldade de obtenção de chuvas, né, com frequência, sobre o uso do plantio direto desse sistema de rolagem e desse volume de palha. E com certeza sim, a resposta é incrível. Esse ano a gente teve um talhão na fazenda, no mês de dezembro, nunca vou esquecer, a gente plantou uma área dia 23 de dezembro, mas dia 24. A área dia 23 tinha um volume gigante de palhadas de gramínea, de aveia, e o talhão dia 24, que foi na véspera do Natal, tinha um volume pequeno de palhada. A gente fez uma multiplicação de ervilhaca forrageira, e a ervilhaca não deixa um aporte muito grande de carbono sobre o solo, né, professor? Acaba deixando uma palhada bem levinha, e a gente implantou a lavoura. Ficou 30 dias sem chover. Aonde a gente tinha um maior volume de palhada, tinha uma palhada mais bem construída, a lavoura perpetuou, porque a temperatura foi menor e aquela lavoura conseguiu segurar mais umidade e oferecer condições para aquela planta desenvolver. E na lavoura a gente fez uma multiplicação de sementes, onde não tinha um volume de palha, onde o objetivo foi só um objetivo comercial, ou seja, a gente estava avançando o volume de sementes, não preconizou a palhada, a lavoura morreu 100%. Perdemos todas as plantas por temperatura, falta de umidade, enfim, estresse radicular. Então ali provou para mim que a palhada ela é extremamente necessária, ela é a pele do solo. Quanto mais a gente conseguir produzir volume, quanto mais a gente conseguir organizar essa palha no solo, a gente está protegendo todo o nosso potencial produtivo, né? E a gente tem feito isso já há muitos anos, em detrimento de fazer o certo e não o fácil. O que é o certo? O certo é sempre produzir palhada, né? A professora Afonso Peixe, eu sou um leitor assíduo dos artigos dele, e tem uma frase que ele fala, que está lá nos artigos dele, que diz assim: o solo precisa cobertura viva e cobertura morta o ano todo, o tempo todo. Nós não podemos parar nunca de fazer esse sistema cíclico, né, Santi, de produzir fitomassa. Tem que ter sempre palhada secando e sendo construída. E a rolagem dessa palhada torna-se necessária para a gente conseguir melhorar a plantabilidade. A plantabilidade hoje é um dos diferenciais do produtor que quer atingir elevados testes produtivos. A gente tem que organizar essas plantas na lavoura de forma que elas consigam emergir de forma uniforme e produzir. E a palhada, para ela não atrapalhar, para ela não acabar sendo uma variável desse solo, ela tem que estar muito bem manejada, muito bem dessecada, muito bem enrolada, para que a semeadora que faz esse cultivo, que finaliza esse teu projeto, consiga oferecer o resultado que ela precisa, né? Então, acho que o meu comentário seria em cima disso. Eu só queria complementar, Maurício, essa pergunta da Andressa, porque ela é muito oportuna. Tá? Existem dados aí já publicados, né, que não é tão simples produzir soja e milho. Nós precisamos, o principal insumo é a água. E se fala que a gente, para produzir 1 quilo de massa seca de soja, nós precisamos de 500 litros de água. E para produzir 1 quilo de massa seca de milho, nós precisamos de 300 litros de água. Então, o grande desafio que eu vejo nos próximos anos não é só garantir que essa água infiltre no sistema. Porque, apesar que a gente tem sérios problemas no sul do Brasil, com taxas de infiltração inferiores a 50 milímetros, então qualquer chuva de 60 a 80 milímetros, a gente já começa a ter escorrimento de água, então nós vamos ter que melhorar isso. Mas essa água, uma vez dentro do solo, como é que eu protejo essa água, para ela não ir embora? Com a palha. Por que se fala tanto, a célebre frase que a palha é a pele do solo? Porque o único caminho que a gente tem, ou a única ferramenta que a gente tem para não deixar que ocorra a evapotranspiração, que é sair aquela água do solo e se perder para a natureza novamente, é com a palha. E o Maurício trouxe uma outra reflexão extremamente importante, que ao mesmo tempo então que a gente vai proteger essa água ali dentro, garantir que a gente crie cisternas na lavoura, para que essa água fique disponível, tem uma outra variável que esse ano foi a vilã da história, além da água. A temperatura, porque teve muitas regiões que as precipitações não foram tão desastrosas do sul do Brasil como outras. Porém, a temperatura
no dossel, no solo, era tão elevada que a planta não conseguiu, né, suportar. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: tu chega num restaurante, o melhor buffet, muito limpo, mas está 40 graus, tu não consegue comer. A planta, ela sente exatamente isso. Então, a gente sofreu como ser humano também, né? Exatamente. Eram dias insuportáveis de calor, imagina a planta. Exatamente. Então, assim, além de todos os benefícios da palha que a gente falou aqui, né, de ciclagem de nutrientes, enfim, etc., o controle térmico, a regulação térmica, né, para não ter temperaturas extremas, né, oscilações bruscas de temperatura, porque isso afeta toda a dinâmica da planta. Ela para com o seu desenvolvimento, a divisão celular, né, ela usa um mecanismo de salvamento na planta, e quando está muito quente, que ela diz, não, eu preciso sobreviver. Né? Ela esquece de produzir, porque ela tem que sobreviver. Então, quando a gente fala na palha, a gente tem que enxergar um pouco mais longe. Né? Eu acho que esse é o desafio, né? Os colegas técnicos que vão nos assistir, que estão nos assistindo, né? Nós temos que olhar todos os benefícios da fisiologia vegetal também que a palha tem. Nós falávamos fora do ar ali, Santi, é possível recuperar um solo totalmente perdido? A gente sabe, o Brasil é muito grande, né? Vamos focar em Brasil aqui. E tem muitas regiões que eram improdutivas, hoje são regiões produtivas, né, em vários estados. E a recuperação desse solo demora muito? O que a gente pode fazer? O produtor que está nos vendo em qualquer lugar do Brasil, do mundo, que está nos acompanhando, ele pode ter essa esperança? Como que ele começa? Qual que é o primeiro passo? Bom, primeiro que realmente assim, já está comprovado, nós não precisamos derrubar mais nenhuma árvore. Nós temos, né, só a pastagem degradada ultrapassa 170 milhões de hectares. Né? Se fala que área agricultável, mais de 60 milhões de hectares no Brasil, com algum processo de degradação. Né? E quando a gente pega uma lavoura que produz aí num ano bom 50 sacos de média, 60 sacos de média, algum lugar produziu 20. Então está degradado ali também. Né? Sim, nós temos pesquisa na UFSM já há mais de 10 anos na tentativa de achar solução para isso. Não é simples, tá? É um desafio um pouco maior do que em qualquer outro momento, mas não impossível. Né? Só que o que os nossos dados têm mostrado, né? Que com plantas isoladas, né? Só aveia, só uma braquiária, eu não vou conseguir num período curto, vamos dizer assim, 5 anos aí dentro do universo de uma propriedade, eu não consigo ativar esse solo novamente. Exatamente. Então, o que a gente tem visto de maior benefício? Quanto maior a diversidade de espécies dentro das plantas de cobertura, mais rapidamente eu tenho ativado esse solo. Quanto isso pode significar? A gente viu o seguinte, que a diversidade de espécies pode impactar já no próximo ano em 25% de produtividade. Então eu posso pegar um solo totalmente degradado, mas se eu fazer um mix de planta e dar para ele uma diversidade de raiz, dá para ele uma diversidade de carbono, né, de exudatos, de ciclagem de nutrientes, enfim, todos os benefícios, ele vai responder com grande rapidez. Né? Só que, claro, a gente vai ter que ter paciência, vai ter que ter mais carinho com essa área, mas não é impossível. Eu acho que esse é o grande desafio do Brasil nos próximos 50 anos. E só para finalizar essa tua pergunta, eu diria assim que, se nós pegar, a gente falou aqui em 50 anos de plantio direto, o que o Bartz, Nono Pereira, né, Frank Dickman, os pioneiros do plantio direto pregavam na década de 70, muita gente começou a se dar conta agora em 2022 porque veio uma catástrofe. Então eu digo assim que muitas propriedades perderam 50, 40, 30, 20, 10 anos de fazer alguma coisa diferente. E aqui eu não posso deixar no nosso quadro de falar assim que os próximos 50 anos a nossa geração de produtores novos, de pesquisadores, vai ter que voltar a olhar os bons exemplos como o da Aurora, né, de outros tantos produtores espalhados que fazem as coisas diferentes, porque genética para produzir temos.
né? Tá aí o exemplo da Sementes Aurora aí ultrapassando, né, 100 sacos de soja. O que falta é a ousadia para a gente fazer diferente. E nós não vamos mudar a nossa agricultura se nós não fazer coisas diferentes. Nós precisamos nos reinventar. Isso fica de geração para geração, né, Maurício? Você já passa isso para os seus filhos, para as crianças que estão chegando aí, que vão ser sucessores? Com certeza, né? A gente no dia a dia, quando vai visitar a propriedade, está sempre mostrando, né, para as futuras gerações o que vem sendo feito hoje e que deve ser perpetuado, né? O plantio direto é realmente um legado, a gente herdou dos entusiastas por essa técnica. Eu fui da geração já do plantio direto, mas meu pai foi do plantio convencional. E eu olho para meu pai hoje, digo para ele: pai, como que vocês conseguiam sobreviver lavrando o solo? Meu pai trabalhava 24 horas junto com os irmãos na lavoura para conseguir fazer render o número de hectares por dia que tinham que trabalhar, porque trabalhava com muita dificuldade, poucas máquinas pequenas, poucos funcionários. Então eles trocavam um turno. Durante o dia os funcionários contratados trabalhavam e à noite meu pai junto com os irmãos faziam o turno da noite, porque era o turno mais difícil de trabalhar. Por muitas noites meu pai dormiu no trator, errou o talhão, passou reto numa curva, tomou pedrada do irmão que passou do lado para acordar ele, assim, porque era um trabalho muito duro, muito duro. Mas era o que se tinha no momento de tecnologia e técnica. E hoje, a gente trabalhar num sistema diferente, com máquinas maiores, com equipamentos com mais tecnologia, com recursos potencialmente melhores, a gente consegue fazer em muito menos tempo essas atividades e ainda preserva o ambiente mais precioso, que é o solo. A gente não degrada mais o solo para cultivar em cima do plantio convencional. Então eu só tenho a agradecer por esse legado que ele me deixou de conhecimento e passar isso de geração para geração. Nós não podemos deixar que essa técnica caia em desuso, né, professor Santi? Durante um período a gente achou que a agricultura se fazia com defensivos, cultivares ou talvez outro tipo de produtos. Não, a agricultura é feita por processos e o processo plantio direto é um processo que tem que continuar sendo desenvolvido, pesquisado e melhorado. A gente não deve estar buscando fazer o fácil em detrimento ao certo. Plantar usando a palhada como ferramenta é o correto. A gente não pode esquecer disso. E eu tenho uma frase que eu gosto de falar, que eu aprendi, que muitas vezes a gente colhe mais, não aonde se investe mais, e sim onde a gente perde menos. Se nós pudéssemos mitigar todas as perdas produtivas dentro dos nossos processos agrícolas, nós naturalmente colheríamos mais. E como que eu aprendi isso? Apanhando. Quem apanha nunca esquece. Eu apanhei muito no começo da minha atividade. Eu vi que a gente fazia muitos processos visando rentabilidade, ganho operacional e esquecendo o certo. Sempre pensava em fazer o fácil. Adubação a lanço, não usava sulcador, plantava só com disco. Sabe, algumas coisas que a gente foi observando e percebendo que na dificuldade faltou talvez fazer o certo. Então hoje, na propriedade da família, a gente preconiza fazer pesquisa, tá junto com a universidade. O professor Santi tem entrada livre na fazenda lá, a gente faz pesquisa público-privada já faz muito tempo. O professor Telmo, que contribuiu aqui um pouquinho antes da nossa fala, também participa lá, visita com a universidade, alunos, professores. A gente faz pesquisa junto para quê? Para caminhar nesse sentido, para trazer o conhecimento da universidade, para trazer essas teses, aplicar a campo e, através da observação, encontrar o melhor caminho. Acredito que a gente, caminhando junto, vai encontrar cada vez mais produtividade, sustentabilidade e manter a família no nosso negócio, que é o principal objetivo. Olha, a gente já tem uma hora aí de debate, né, de conversa. Eu quero agradecer muito vocês pela participação aqui junto ao estande da Indutar, a plateia, o pessoal que ficou aí durante todo esse período acompanhando a gente. Professor, deixe um espaço para suas considerações finais. Obrigada mesmo por aceitar o convite e vir aqui falar sobre solo, sobre a formação que o senhor tem e juntamente com o Maurício também, que é um cara que entende muito de solo, né, e que tem essa participação expressiva na questão da produtividade do Brasil e do mundo. Então, obrigada. Deixo o espaço para o senhor fazer um agradecimento aí e se despedir do pessoal. Bom, primeiro que eu quero agradecer imensamente, né, e parabenizar a Indutar por pensar fora da caixa, né? Pensar além das máquinas, né? Pensar no solo. Eu acho que essa união, né, é que a gente
tanto precisa da indústria, do produtor, da pesquisa, está acontecendo aqui, nesse quadro. Então, eu fico muito feliz por estar aqui com vocês, dividindo um pouco, porque eu tenho uma frase que eu construí para mim, como pesquisador e professor, que toda pesquisa é para produtor produzir, não para traça comer. Sou pesquisador do CNPq, tenho muita publicação, mais de 100 artigos, mas nada isso adianta se não chegar lá no Maurício, chegar, né, e vocês que estão conosco assistindo, para vocês fazerem diferente. E eu não podia deixar de dizer que me emociono até, porque sou um apaixonado pelo sistema plantio direto, sou um defensor ferrenho, e enquanto tiver pessoas convergindo, pensando, fazendo coisas diferentes, eu acho que os próximos 50 anos vão ser promissores, né? Dizem que o mundo não acaba quando nasce, cada vez que nasce uma criança, né? Eu digo assim, cada vez que a gente defender o sistema plantio direto, nós vamos caminhar sim para uma agricultura brasileira mais sustentável, mais pujante, com essa grande desafio que é produzir comida, né? A coisa mais linda que existe, produzir comida para o mundo, né? Então eu agradeço imensamente, parabenizo a Indutar por criar soluções, porque não adianta também nós falar tanto de produzir palha, né? Que tem que fazer as coisas e o produtor chega lá, Santi, tudo bem, mas não tem equipamento, não tem ferramenta para fazer. Então hoje a gente está vendo que tem, né? E que dá para fazer diferente e fazer bem feito. Com certeza. Obrigada também, Maurício, pela tua disponibilidade, pelo teu conhecimento, dividir conosco aqui, inspirar, né, estimular outros produtores, não importa o tamanho da propriedade, se é uma propriedade menor, se é uma propriedade maior, mas ter esse conhecimento e ter esse desejo de produzir mais com qualidade. Obrigada. Obrigado a vocês também. Agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje dividindo o espaço com o professor Santi e contribuindo para uma agricultura mais moderna, mais sustentável e levar o plantio direto aí por muitos e longos anos, né? Que é o que vai nos manter na atividade. Obrigado.